Boa noite para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo. E o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar aos irmãos que Jesus Cristo, ele é a serpente. E a serpente no hebraico é o número 9, que significa sabedoria e conhecimento. Eu vou ler com os irmãos no Evangelho de João, capítulo 3 e versículo 13. Olha o que Jesus está dizendo. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Aqui Jesus está dizendo que ele desceu do céu. Aí continua dizendo assim, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui Jesus confirma que ele é a serpente. A serpente é o número 9. O número 9 é os 7 Espíritos de Deus que falam no Apocalipse, é o corpo de Deus Pai que Moisés viu no monte e o corpo de Cristo. 7 Espíritos, 2 corpos, 9, a serpente, que é Cristo. E olha o que Jesus Cristo aqui fala no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 10, que Jesus falando, porque Jesus ele é os 10 mandamentos. Jesus ele é o 7º Espírito de Deus, que é o Cordeiro, o mandamento do sábado. E Jesus também ele é os 9 mandamentos, que é a serpente. Os 7 Espíritos é Deus e os 9 mandamentos é a doutrina dos 7 Espíritos. Quando você pega os 7 Espíritos com os 9 mandamentos, dá 16. 16 que forma o leão da tribo de Judá. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16, é o leão da tribo de Judá que está falando para você. Olha o que ele diz, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16, Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes. Sede prudente como as serpentes. Por que serpente? Porque a serpente é a sabedoria. Seja prudente como a serpente. Seja prudente como Cristo foi. Olha lá. Eis que eu vos envio como ovelha ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes e inofensivo como as pombas. Inofensivo por quê? A serpente verdadeira, ela trabalha para proteger os seus filhotes. Ela não mata. Toda pessoa que diz que é uma serpente, que é um sábio e que mata o teu irmão, ele não é uma serpente, ele é uma víbora. O que é uma víbora? Uma víbora é uma pessoa que recebeu a sabedoria de Deus e usa ela para matar o teu irmão. Isto é a víbora. Por isso que Jesus falava lá, raça de víbora. Por isso que João Batista falou para o povo, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Porque a víbora é o seguinte, antes do pecado o homem era inocente. Então ele era inocente, não praticava mal nenhum. Depois que o homem pecou, abriu a mente dele, ou seja, a sabedoria de Deus entrou na mente dele. Então hoje você tem sabedoria, você sabe escolher entre o bem e o mal. Porque você tem a sabedoria que veio de Deus, você tem conhecimento. Se você usar essa sabedoria para o mal, diante de Deus você se tornou uma víbora. Uma víbora já faz parte do reino do diabo. Se você usar a sabedoria que você ganhou de Deus para praticar o bem, tipo pregar o evangelho, fazer as coisas boas, você se torna uma serpente, um sábio, entendeu? É por isso que quando você vai no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, 9 é Cristo. Jesus está falando. E ele fala de Satanás, ele fala, e o dragão, a antiga serpente, lá Jesus fala que Satanás ele é um dragão, um destruidor. E fala que ele é a antiga serpente. Por que ele é antigo? Porque antigamente ele obedecia os mandamentos de Deus e era sábio. Quando ele desobedeceu, o Espírito Santo saiu dele. Ele deixou de ser sábio. Amém?